O 14º Apóstolo. Ao iniciar, peço que se inscreva no canal, aperte curtir e faça seu comentário embaixo do vídeo. Era um tempo em que o pó das estradas se misturava com as histórias que se desenrolavam à sombra das oliveiras. Nos arredores de Jerusalém, uma figura desconhecida, com olhos radiantes e coração humilde, emergia das multidões como o 14º apóstolo. Seu nome era Josias, um homem simples e trabalhador, cujo destino se entrelaçou com o chamado divino. O rumor de seus atos de bondade e sua fé inabalável chegaram aos ouvidos dos apóstolos originais, que ao se reunirem para orar, sentiram uma presença especial a guiar o grupo. Naquela noite, enquanto a luz do luar banhava o cenário, Pedro teve um sonho revelador. Um anjo desceu dos céus, carregando uma cesta de pães e peixes, símbolos da generosidade e da partilha. O anjo falou: Josias é o escolhido, aquele que completará a sagrada irmandade. Ao amanhecer, os apóstolos procuraram Josias, encontrando-o enquanto ele trabalhava em sua modesta carpintaria. Com humildade, ele aceitou o chamado, ciente de que sua caminhada seria repleta de desafios e sacrifícios. O 14º apóstolo caminhou ao lado dos outros, absorvendo as lições de amor e compaixão. Como Matias, antes dele, Josias tinha a habilidade de unir corações, de curar feridas e transmitir a mensagem divina com simplicidade e autenticidade. Certo dia, quando a multidão faminta se reuniu para ouvir as palavras de Jesus, Josias, sem hesitar, pegou 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e distribuiu-os à multidão. Milagrosamente, a comida foi suficiente para alimentar a todos, demonstrando que o poder da fé e da generosidade ultrapassa as limitações materiais. Ele descobriu que a proximidade de Jesus também o fazia especial. À medida que os anos passavam, a fama do 14º apóstolo se espalhava, não por feitos grandiosos, mas por atos simples de amor e caridade. Seu coração era um reflexo da humildade de André, da paixão de Pedro, da devoção de João e da justiça de Tiago. Assim, ele se tornou símbolo da complementaridade entre os apóstolos, uma peça importantíssima na engrenagem divina. Quando os apóstolos originais se dispersaram para pregar a palavra em diferentes terras, Josias permaneceu em Jerusalém, cuidando da comunidade local. Ele se tornou exemplo para todos, reforçando os ensinamentos divinos. Foi exemplo até mesmo para Matias, que só viria depois da queda de Judas. Josias era um mestre na arte do convencimento. Suas palavras eram como suaves melodias que ecoavam nos corações dos ouvintes. Com sabedoria e paciência, ele conseguia transmitir as profundas verdades divinas de maneira acessível a todos. Sua habilidade em conectar-se com as pessoas era notável, fossem ricas ou pobres, jovens ou idosas. Todos encontravam consolo em suas palavras inspiradoras. Muitas vezes, ele recorria a parábolas simples e cotidianas para ilustrar os ensinamentos de Jesus.
tornando a mensagem divina mais fácil de ser entendida, mais compreensível. O 14º apóstolo não apenas falava com segurança, mas também vivia de acordo com seus ensinamentos. Sua fé inabalável servia como uma luz para aqueles que o cercavam. Mesmo antes da ressurreição de Jesus, quando a incerteza pairava sobre os corações dos discípulos, Josias permaneceu firme em sua convicção. Ele acreditava na promessa do Messias e confiava no poder transformador do amor divino. Durante a última ceia, enquanto a sombra da traição pairava sobre a mesa, Josias olhou nos olhos de Jesus com uma fé que não vacilava. Sua confiança nas palavras do Mestre era tão profunda que ele se tornou um ancoradouro para os outros apóstolos. Seus discursos apaixonados sobre a ressurreição e a redenção iminente eram uma fonte de encorajamento para aqueles que, por vezes, duvidavam do caminho que escolheram seguir. Quando as notícias da crucificação de Jesus ecoaram, a fé de Josias não foi abalada. Ele permaneceu firme, triste, mas firme, continuando a pregar a mensagem de esperança e salvação. Sua resiliência e confiança inabalável na promessa divina tornaram-se uma claridade, guiando os corações dos crentes através das sombras da dúvida. O 14º apóstolo se tornou uma testemunha da verdade de que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode iluminar o caminho e conduzir os corações à redenção. Embora Josias fosse um homem de grande compaixão e perdão, o fardo da traição de Judas pesava profundamente em seu coração. A amargura que se instalou em sua alma era uma sombra constante, obscurecendo a luz da graça divina. Mesmo em meio à sua dedicação a pregar o amor e a reconciliação, ele não conseguia perdoar Judas por ter entregue o Salvador. Em um momento de intensa dor e angústia, Josias, envolto pela tristeza da traição, tomou uma decisão que, sob o peso da emoção, revelou-se como uma escolha irrevogável. Ele buscou a justiça na forma que conhecia. E mesmo sendo um homem de coração puro e justo, permitiu que o julgamento humano guiasse suas ações. Em um ato marcado por uma mistura complexa de justiça e ressentimento, Josias, juntamente com os outros apóstolos, participou do destino de Judas antes mesmo da ressurreição de Cristo. O 14º apóstolo carregava consigo o peso dessa decisão, ciente de que, apesar da sua fé e devoção, ele também era suscetível às fraquezas humanas. A tragédia que se desdobrou revelou não apenas a fragilidade da natureza humana, mas também a importância da misericórdia e do perdão. Mesmo enquanto proclamava a mensagem do amor divino, Josias teve que enfrentar as consequências da sua própria luta interna, aprendendo assim que a verdadeira redenção reside na capacidade de perdoar, mesmo nas situações mais desafiadoras. Essa complexa interação entre a justiça humana e a misericórdia divina tornou-se uma parte fundamental na caminhada espiritual do 14º apóstolo.